Muito bem. Então, como eu ia dizendo, o nosso tema da semana é o estudo do present continuous, tá? É o estudo do present continuous, que vocês já, de certa forma, trabalharam e estudaram nas duas tarefas anteriores que nós fizemos, certo? Na tarefa da semana retrasada e na semana passada, tá? Esse tempo de verbo present continuous, ele é bastante simples da gente entender. E ele é formado, a estrutura dele é o verbo to be no presente, que nós já discutimos lá na primeira semana, certo? Mais um outro verbo principal no IE, tá? Então, essa é a formação do presente contínuo, que também é chamado de presente progressivo. Então, vocês podem achar essa nomenclatura, present continuous ou então present progressive, tá? Trocaram esse negócio aqui no trocar? Não, não está com problema, acabou o problema. Beleza. Mas olha, Paulo, cadê ele? Deixa eu falar. É, mas eu acho que eu já sei o que aconteceu ontem. Eu tive que baixar o arquivo para seminário aqui, Google WhatsApp. Aí eu acho que o sistema, eu já acho. Isso é a minha opinião, tá? Então, valeu. Obrigado, Paulo. Bem, então, voltando, desculpe a interrupção. Bom, então, o present continuous, ele é um tempo de verbo simples da gente entender. A estrutura dele é bastante simples, tá? Ela é formada pelo verbo to be no presente, certo? E aí vocês já viram o verbo to be, né? Lá atrás um pouco, tá? E um outro verbo, que é o verbo principal, no caso, acrescentado da partícula ing, tá? Bom, para começo de conversa, se a gente está formando o present continuous com o verbo to be, o verbo auxiliar é esse, tá? Então, nós temos duas partes, verbo to be no presente e um outro verbo no ing. E tem verbo to be, vocês lembram que eu falei lá naquela primeira semana? Esse é que é o auxiliar do nosso tempo verbal. Então, isso significa que tanto a negativa, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó, quanto a interrogativa vai ser feita com o verbo to be. E como o ing já aparece lá no verbo originalmente, nada muda, continua tudo como está. Então, todo esse trabalho estrutural é feito com o verbo to be. E isso vai valer para o que vem mais tarde. Então, o presente contínuo é o presente do verbo to be. Quando nós falarmos de passado contínuo, é o passado do verbo to be. Quando nós falarmos de futuro contínuo, será o futuro do verbo to be, que nós já estudamos naquela tabela quando a gente viu o verbo to be, lembra? Então, a outra parte, que é o ing, será sempre assim, não vai modificar. Então, é uma estrutura realmente bastante simples, porque não tem desinência, né? Não tem aquele S do presente simples. O que vai mexer aí, o que vai alterar aí, é o verbo to be, tá? Vocês têm esse material todo lá na plataforma, tá? Para depois vocês poderem visualizar melhor. Bom, então, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, na afirmativa,
I am working, que é o verbo work, que é o verbo trabalhar. Então, vocês estão vendo lá, ó, que eu tenho o verbo to be no presente, am, e o verbo work no ing. Então, vai ser sempre assim. Só vai mudar o verbo principal, que vocês vão usar o verbo que vocês precisarem usar. Então, aqui é o verbo work. I am working, you are working, he is working, she is working, it is working, we are working, you are working, they are working. Então, nada vai mudar nesse ing. Será igual. O que está mudando aí é o verbo to be, que nós estamos conjugando. E a mesma coisa, ó, vai acontecer na negativa. Olha, eu estou acrescentando not a quem? Ao verbo to be. Então, é I am not working. Certo? Então, eu estou acrescentando a partícula negativa ao verbo to be. Como vocês estão vendo aqui, ó, na forma cheia e na forma contraída que nós já estudamos lá atrás. Então, vejam que o que eu estou modificando ali é o verbo to be. O working continua sempre no ing, como ele já existia originalmente. Essa é a estrutura do presente contínuo, tá? Se vocês olharem mais aqui embaixo, ó, a interrogativa, o que é que eu estou fazendo? Eu estou passando o verbo to be para frente do sujeito. Então, am I working? Então, olha aqui, quem é o verbo auxiliar? É o verbo to be. Are you working? Is he working? Is she working? Então, eu estou passando o verbo to be para frente do sujeito. Tá? Então, todo o meu trabalho de estrutura é com o verbo to be. Tá? E aí, quando nós formos falar do passado contínuo e do futuro contínuo, basta vocês lembrarem disso daí. Lembrem que eu falei para vocês lá atrás que tudo o que eu disser para o presente vai servir para o passado e para o futuro. O que é que vai mudar? A forma dos verbos. Tá? Então, o que é que o presente contínuo ou progressivo ele expressa? Ele expressa uma ação temporária. Quer dizer, é uma ação que tem um tempo certo para terminar. Esse tempo pode ser um tempo curto, ou, por exemplo, na hora que eu falo, a ação está acontecendo e vai terminar ali naquele momento. Mas ele também pode ser um pouco mais longo, como nós vamos ver daqui a pouco, quando nós fizermos o contraste com o simple present, tá? Com o presente simples. Então, esse é o primeiro uso do present continuous, tá? Ele expressa uma ação temporária, que pode acontecer neste mesmo instante aqui, em que a gente verbaliza a ação, ou ele pode acontecer em um período mais longo, por exemplo, essa semana, esse semestre, esse ano. Então, se eu estabeleço que a ação tem um período definido para acontecer, para acabar, essa ação deve ser expressa no present continuous. Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, na frase, ele diz assim: I'm living now. Goodbye. Quer dizer, é naquele instante. Tá? Então, I'm living now, agora. Goodbye. Então, ele está expressando uma ação que está acontecendo naquele momento e já vai terminar. I'm living now. Goodbye. Esse é o present continuous. Oh, no. Look outside. Olha lá fora. Então, se ele está dizendo olha lá fora, a ação está acontecendo nesse instante, no mesmo momento. Look outside. It's raining.
É naquele momento em que ele fala, está chovendo. Nesse aspecto, o presente contínuo ele é parecido com o tempo verbal composto lá do português. Que você usa o verbo ser, ou o verbo estar, ou o verbo haver, mais o gerúndio. É bem parecido, tá? Então, ó, look outside, it's raining. É nesse instante. Então, toda vez que você expressa uma ação no presente contínuo, essa temporariedade tem que estar clara, ou no contexto, ou no advérbio de tempo que você utiliza. Então, lembrem que foi uma coisa que eu falei sobre a atividade que vocês fizeram lá atrás. Você precisa utilizar um advérbio de tempo. Ou então deixar essa temporariedade da ação clara no contexto. Como agora, nesse segundo exemplo aí, ó. Olha lá fora. Então, se é para olhar lá fora, é agora, né? Claro. It's raining. Então, aí você deixou claro que é naquele momento. Se você for tomar banho e depois voltar, pode ser que não esteja mais chovendo. Então, é naquele momento que ele te disse, look outside, it's raining. Tá? E aí vocês têm aqui um exemplo, olha, na interrogativa. Are you working? Olha o verbo to be na frente do sujeito. Are you working at the moment? Você está trabalhando nesse momento? Are you working at the moment? Olha aquela resposta curta que a gente viu na semana passada com o presente simples, lembram? Que é para a gente não ter que repetir toda a frase novamente. Olha como foi feita a resposta curta, olha. Yes, I am. Então, vejam o que é com o verbo to be. Uma observação, tá, com relação ao verbo to be nessas respostas curtas, é que ele, nesse caso, não pode ser contraído, tá? Então, você não pode dizer yes, I'm. Não, você tem que usar a forma cheia. Yes, I am. Yes, she is. He is. Não pode contrair. Você só pode usar a forma contraída do verbo to be se você for colocar toda a frase. Se for uma resposta curta, não pode contrair, tá certo? Bom, esse é o uso principal do present continuous, tá? Então, vamos ver aqui o nosso exemplo com a figura, tá? Então, se vocês conseguem olhar ali para a figura, nós temos uma pessoa que acabou de chegar no escritório, segurando ali o casaco, ó. Temos aqui uma secretária, provavelmente, que está escrevendo alguma coisa no computador. E tem um outro cara aqui dentro na sala, ó, que está fazendo uma série de xerox, de fotocópias, tá? Essa é a situação. Então, ó, esse cara aqui, que é o Peter, chegou e disse assim: What are you doing, Diana? O que você está fazendo, Diana? Tá? Então, ela está lá no computador e pergunta: What are you doing, Diana? É nesse instante, não é depois. É What are you doing, Diana? É agora. Ela responde: I'm writing a letter. Estou escrevendo uma carta. Então, depois, quando vocês forem olhar o material lá na plataforma, vocês vão perceber que é isso que ela está fazendo. Tem um destinatário, tem um remetente, vocês vão perceber na tela do computador. Então, what are you doing, Diana? I'm writing a letter. Neste momento. Where is Kurt? E aonde está o Kurt? Where is Kurt? He is doing. 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 Doing.
some photocopying. Ele está fazendo fotocópias. Agora, observem aí, olha, o verbo do como principal. Então, lá no presente simples, ele era também auxiliar, lembram? Do e das. Aqui, ele está sendo usado como verbo principal. Então, está lá o verbo to be, mais o ing do verbo do. Vocês viram lá na pergunta. What are you doing, Diana? Então, aí vocês precisam ter cuidado, tá? Porque, no caso, ele não é verbo auxiliar. Aí ele está sendo usado como verbo principal. Ok? Vocês aí, gente, no remoto, estão acompanhando? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Não. Muito bem. Vocês nenhuma pergunta, gente, aqui? Tá. Então, olha só, vamos imaginar aqui que nós estivéssemos, que nós quiséssemos, né, dizer para alguém com relação a nós aqui, certo? Nós queremos expressar a nossa ação aqui agora. Então, nós diríamos, usando o verbo study, que é o verbo estudar, né? Nós vamos dizer we are, tá? Então, we, nós. Verbo to be no presente. Are. We are studying. Então, está aqui o verbo study e mais o ing. English. Certo? Então, we are, verbo to be no presente, certo? Verbo to be no presente, tá? Então, ó, we are, verbo to be no presente, studying English. Eu não preciso aqui usar o advérbio de tempo, né? Por quê? Porque o nosso contexto deixa claro que é agora. Mas se eu quisesse, eu poderia dizer now. Então, ó, esta nossa ação aqui, ela vai ficar eternamente para sempre? Não. Daqui a pouco nós vamos terminar. Certo? Então, neste momento, ela é uma ação temporária. Vocês vão ver daqui a pouco, quando nós fizermos o contraste com o presente simples, vocês vão ver que a ideia muda. Tá? A ideia muda. Então, o presente contínuo, o principal uso dele é este, tá? Você está expressando uma ação temporária. Tá certo? Tá tudo ok, gente? Sim? Muito bem. O segundo uso do present continuous, tá? Também foi motivo da tarefa de vocês da semana passada. Você pode usar o present continuous para expressar um futuro próximo. Então, essa ideia de futuro próximo está aqui, ó, na sua cabeça. Certo? Então, se você quer expressar uma ação que está determinada, certo? Que está certa para acontecer, em um futuro próximo, você pode usar o present continuous como alternativa. Então, você pode dizer assim, I'm driving to Salinas tomorrow. Então, presente contínuo, I'm driving to Salinas tomorrow. Tomorrow
é futuro próximo, é futuro imediato. Tá? Você pode dizer flying, I'm flying to Miami on the weekend. Então, eu vou, né, viajar, voar para Miami no fim de semana. Então, se é no fim de semana, é imediato, é daqui a 2 dias. Então, é o futuro próximo. E esta ideia de futuro próximo, ela está no enunciador, está na cabeça de quem está falando. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, por quê? Por exemplo, para uma empresa, para uma indústria que está em expansão, 2 anos, 1 ano, pode ser futuro próximo. Depende das intenções e do tamanho da empresa. Então, na hora que a pessoa verbaliza a ação, usando o presente contínuo em futuro, olá, gente. Tivemos um pequeno problema técnico aqui. Todos estão ouvindo bem? Sim? Tá. Deixa eu compartilhar a tela novamente, tá? Bom, vocês estão vendo a tela, todos vocês? Senão, ela vai entrar já já. Pronto. Pronto. Todos veem agora de novo? Sim? Ótimo. Bem, então eu estava dizendo que o present continuous, ele também é usado para expressar uma ação em futuro próximo, tá? Esse futuro próximo, ele está na cabeça de quem verbaliza a ação, correto? Pode ser amanhã, pode ser no fim de semana, mas, por exemplo, uma empresa, uma indústria, pode ser que entenda como futuro próximo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, essa ideia de futuro próximo, ela precisa ficar clara no contexto que nós estivermos trabalhando, tá ok? Mas, se você quiser expressar uma ação determinada, algo que está certo de acontecer, para um futuro próximo, o presente contínuo é uma possibilidade, é uma alternativa. Não esqueçam, como eu já disse lá
na tarefa de vocês, quando vocês estiverem fazendo isso, esse advérbio de tempo, ele precisa estar claro, tá? Para que a pessoa entenda que aquilo é um futuro próximo, tá bom? Então, esses são os dois usos principais do present continuous. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta, gente? Não? Tudo certo, né? Muito bem. Vocês aí no remoto, alguma pergunta? Não. Não, né? Muito bem. Então, eu vou interromper esta apresentação para nós passarmos para a segunda folha, né? O segundo item de hoje, tá bom? Pronto. Vocês conseguem ver todos? Sim? Sim. Muito bem. Ok. Muito bem. Então, olha só. O presente contínuo, ele normalmente ele é contrastado, tá, com o presente simples. Então, vamos lembrar do presente simples. Ele expressa uma ação permanente, certo? Algo que você faz de forma repetida, certo? De forma frequente. E o presente contínuo é uma ação temporária, como nós acabamos de ver. Então, se eu disser assim, ó, I teach, que é o verbo ensinar, né? I teach English at Fibra. Então, essa é a minha ação permanente. Eu estou utilizando o presente simples, porque é o que eu faço sempre. I teach English at Fibra. This semester, quer dizer, este semestre, então, se é este semestre, é temporário. Então, eu digo assim, this semester, I'm teaching Spanish. Então, sempre English. Então, presente simples. I teach English at Fibra. This semester, quer dizer, só este semestre. This semester, aí eu não tenho mais a ação permanente. Eu já passei para um período de tempo definido, que vai acabar. Então, vamos dizer que a ação tem uma vida útil. Então, this semester, I'm teaching Spanish. Certo? Então, é uma ação temporária, certo? Em contraste com a ação permanente, tá? Então, vamos imaginar, ó, esta oração que eu coloquei aqui ainda há pouco, ó. We are studying English now. Se eu quiser complementar, eu posso dizer assim, ó. We study English every Wednesday. Então, aí, ó, eu já mudei o meu verbo, eu passei a usar o presente simples. Por quê? Para dar a ideia de que é sempre neste horário, neste dia, que isso acontece. Então, quando eu disse we are studying, eu estava me referindo só a esse momento agora.
Quando eu digo we study English, eu quero dizer que está acontecendo isso sempre. Então, a ideia modifica um pouco. Vocês só vão precisar ter cuidado. Por quê? Porque quando você diz em português, tá? Quando você diz em português, eu estou trabalhando na fibra. A ideia que você passa é de permanente. Mas em inglês não é. Então, vocês não podem confundir isso aí. Em português, vocês olham, eu estou trabalhando na fibra agora. É uma ideia de permanência. Em inglês, se você disser isso, as pessoas vão entender que é só naquele períodozinho de tempo ali. Então, vocês precisam ter um pouco de cuidado com isso, porque no português é diferente a ideia, tá? Bom, então vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui o exemplo do nosso contexto, ó. I'm leaving now. Goodbye. Lembram que é da frase de ainda há pouco? Então, é agora. I usually leave work at 5:30. Quer dizer, normalmente, eu vou embora do trabalho às 5:30. Now, I'm leaving. Então, quer dizer, foi um momento excepcional. Foi algo excepcional. Aconteceu alguma emergência, então, I'm leaving now. Mas o que é sempre? I usually leave at 5:30. Look, olha lá. It's snowing outside. Olha, tá nevando lá fora. É agora, tá agora. Snowing. Aí, ó. It often snows in Britain in the winter. Então, normalmente cai neve na Inglaterra no inverno. Não é inverno, mas olha lá fora. It's snowing neste momento. Então, observem, ó. Desse outro lado aqui, ó, tem um exemplo bem contextualizado para vocês, ó. John, se vocês olharem na figura lá, ó, também aparece a mesma coisa, tá? Embaixo de cada uma. Então, ó, John is repairing his car at the moment. Ó, at the moment. He is repairing his car. Ele está consertando o carro. Michael is writing a letter at the moment. Olha aqui a segunda figura. Michael is writing a letter at the moment. Mas qual é o ponto aí, ó? Michael is a mechanic. He repairs cars. Então, ele é um mecânico. O que é que ele faz sempre? Conserta carro. O que é que ele está fazendo agora? Consertando o próprio carro. Então, é diferente, a ideia é diferente. Ó, Michael is writing a letter at the moment. John is a journalist. He writes for a newspaper. Então, olha, se vocês compararem aqui, ó, de forma cruzada, o John está consertando o carro. Mas o que é que ele faz sempre? Ele escreve para o jornal. Então, tem uma ação no presente simples, que é o sempre. E tem uma ação no presente contínuo, que é o que está acontecendo só neste momento. Então, é uma ação permanente e uma ação temporária. A mesma coisa vai acontecer com o Michael, olha. Se vocês cruzarem o Michael aqui, Michael is a mechanic. He repairs cars. Então, ele é mecânico, ele conserta carro.
que é que ele está fazendo agora? He is writing a letter at the moment. Então, presente simples é o que a pessoa faz sempre. Presente contínuo é naquele momento e ponto final. Acabou a ação, acabou aquele períodozinho de tempo, acabou a ação. Professor, Então, oi, diga. o Pode present falar. continuous, ele é o mesmo do present perfect? Não. Present perfect é outra coisa, tá? Nós vamos estudar na semana que vem. Certo? Ok. Bom, então, olha só. Essa é a ideia, tá? Do contraste entre o presente contínuo e o presente simples, tá? Então, se vocês olharem aqui embaixo agora, ó, olha só. What are you doing? O que você está fazendo? É agora, nesse momento, ó. I'm making some tea. Estou fazendo chá. É nesse momento. Aí ela pergunta assim, what do you do? O que você faz? Quer dizer, o de sempre. Qual é o de sempre? I work in a shoe shop. Eu trabalho em uma sapataria. I work in a shoe shop. Então, isso é o que ele faz sempre. É o permanente. E o present continuous é uma ação que ocorre de forma temporária. Vocês entenderam, gente? Alguma pergunta? Não? Nenhuma dúvida? Não? Não? Vocês aí no remoto, nenhuma pergunta? Não. Tá, então eu vou parar aqui, tá? A nossa apresentação e vou pedir que vocês pensem em uma pessoa qualquer, tá? Que vocês conheçam, certo? Pode ser irmão, amigo, pai, mãe, enfim. Uma pessoa qualquer que vocês conheçam e que vocês, então, façam uma frase com o presente simples para essa pessoa e uma outra frase no presente contínuo para o contraste. Entenderam? 5 minutos para vocês produzirem essas duas frases e eu vou pedir que vocês digam para mim qual é a frase, tá? Vocês aí no remoto entenderam? Não, eu não ouvi, professor. Não ouviu? Também não. Tá, então vou repetir. Eu quero que vocês pensem em uma pessoa, tá? Pode ser um amigo, um vizinho, um irmão, um primo, um namorado, quem for, pai, mãe. E aí vocês vão fazer uma frase no presente simples para expressar algo permanente sobre esta pessoa. Então, vocês vão utilizar a terceira pessoa do singular, né? E a mesma situação com uma frase para expressar uma ação temporária no presente contínuo. Então, vocês vão pensar na pessoa nesse momento. E aí vão dizer que vocês supõem, né, que esteja acontecendo com a pessoa. E uma outra para expressar a ação permanente. Tá bom? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa frase, duas frases, tá? Se vocês precisarem perguntar,
sobre algum verbo, pergunta, tá bom? E aí eu vou pedir que vocês leiam as frases para mim. Bruna, você está pedindo cola, Bruna? Vamos com a Bruna aqui no remoto. Hein, dona Bruna? Não, estou discutindo aqui com a minha família mesmo. Tá bom. Todo mundo já fez?
Bom, então olha só. Eu acabei de colocar o meu exemplo aqui no quadro, tá? Então, espera só um pouquinho. Então, eu coloquei aqui. My brother is a chef. He cooks, tá? Olha o verbo cozinhar aqui na terceira pessoa do singular. Então, my brother is a chef. He cooks in a restaurant. Então, isso é o de sempre, tá? Então, he cooks in a restaurant. He is cooking a special menu. Então, isso aqui que está fazendo neste exato momento agora, neste período de tempo aqui. Então, ó, he is a chef. Se ele é um chefe, né? Qual é o permanente? Qual é o de sempre? He cooks in a restaurant. Neste momento agora, he is cooking a special menu. Claro que é lá no restaurante, mas ele está fazendo algo diferente do que ele faz sempre. É um special menu. Só nesse momento. Certo, gente? Ok? Então vamos lá. Vamos começar com você, Fernanda. Fernanda, Oi, professor. fez suas frases? Sim. Então leia para nós, por favor. My cousin is a teacher. Uhum. She teaches in a school. She's teaching now. She's teaching English now. Tá. Lembre, Fernanda, que quando você diz she teaches, tem que colocar aquele ES na terceira pessoa, tá? Ah, tô aqui, tinha esquecido. Então, não esquece, tá? Na terceira pessoa tem que ter a desinência. Muito bem. Bruna, já? My daughter plays smartphones games. Aham. She is playing Roblox game. É he ou é she? She is playing Roblox game. Tá, muito bem. Muito bem, velho. Tem um fanático aí na tua casa, né? Muito bem. Vamos ver uma pessoa daqui agora. Você. Diga lá. Ok, muito bem. Mas então, acho que eu vou voltar para ti. Aqui. Diga suas frases. Aham. Muito bem. Muito bem. She's practicing right now. Muito bem. Gilson. Gilson. Só um segundo. Ok. Milena, já tem as suas? Oi, Milena. sim. My mother is watching TV. She's working in your backyard in the morning, but Tá. she's a secretary. Ok. Então, lembra que quando você diz she works, não esqueçam da Sim. desinência. Não pode esquecer, tá? Não pode esquecer desse S ou desse ES da terceira pessoa, tá, gente? Não pode esquecer. Mas é para fazer. Gilson, terminou? Alô, professor? Não?
My cousin is a student. He studies full time. He's studying right now. Ok, muito bem. Lembre só que o studies, na terceira pessoa, ele troca o Y pelo IE antes de Yes. colocar o E, tá? Muito bem. Estou só aguardando aqui o término da tarefa, tá? Só um minuto, vocês aí no remoto. Conseguiu? Bom, então vamos passar para outra tarefa, tá? Agora vocês vão pensar em vocês, ok, Bruna? Em vocês, tá? Vocês, pessoa, eu, I, e vão pensar em uma ação para o final de semana. E vão escrever essa frase. Então, eu estou pedindo agora que vocês expressem uma ação no presente contínuo com o futuro imediato, tá? Vamos lá. Então, agora é I, né? É a primeira pessoa. Para o fim de semana. Muito bem. Eu estou pedindo agora que vocês utilizem a primeira pessoa. Então, é vocês agora, tá? E vocês façam a frase para expressar uma ação para o final de semana. Ou seja, é o presente contínuo para futuro próximo. Agora é você. Então, é I. Tá? Ok, Fernanda? Weekend. Weekend. Assim, ó. Weekend. Fim de semana, tá? E professor, mas é no presente contínuo, né? Sim, porque você vai falar do fim de semana, tá? Então, No presente contínuo. isso, porque é futuro próximo. Fim de No, semana é futuro próximo. Então, você vai expressar isso no presente contínuo, você tem que lembrar que você usa o presente contínuo para futuro próximo para expressar uma ação que está determinada. Quer dizer, algo que você sabe quase que ao certo que vai acontecer. E o Aí present não pode usar going to, né? Não pode. Going to. Tem que ser não tudo pode. no presente contínuo no verbo. O going to, ele é uma outra situação que nós vamos discutir quando nós falarmos de futuro. Tá. Tá?
Vocês aí no remoto conseguiram fazer? Acho que sim. Então vai, Fernanda, diga a sua. Ai, professor. I'm going. Tá certo? I'm going. É assim? Termine a sua frase. I'm going to the beach next Saturday. Ok. I'm going to the beach next Saturday. Aí pode, tá? Muito bem. Então, I'm going to the beach, para a praia, next Saturday, sábado que vem. Então, é futuro próximo, tá? Muito bem. Bruna? Eu fiz com going to também, mas depois eu coloquei só I'm working harder this weekend. Tá bom. I'm working harder this weekend. Olha só, Bruna. Se você disser I'm going to work, aí é uma outra situação, tá? Porque você está usando to be, going to e um verbo. Mas se você fizer como a Fernanda, que disse I'm going to the beach, aí pode. Porque você está usando o verbo go somente, tá? Entendeu, Bruno? Entendi. Certo. Vamos ver aqui agora. Esse? Oi? Pode falar. I'm going to my boyfriend's home, ok. I'm. I am ou I'm? Tá certo, é isso mesmo. Fez? Não? Tá, Milena. Milena. Oi, professor. Tá um pouquinho de barulho aqui de casa, mas eu vou falar aqui. I'm planning Fez a sua someone. frase? Então leia. I'm planning some activities for my weekend, in which I'm going to the theater and walking with my friends. Ótimo, muito bem. Certíssimo. Gilson. I'm planning on going to the movie theater next Sunday to watch a movie. Ok, muito bem. Bom, lá no material da plataforma, vocês têm, além dessas 2 páginas que eu mostrei, vocês têm mais 3 com vários exercícios que vocês poderão praticar o present continuous, tá? Então, tentem dar uma olhada em algum exercício dessas páginas, certo? Não precisa fazer todos, porque é realmente só para vocês praticarem. Tentem ver algum exercício de lá. E aí, na quinta-feira, vocês podem, então, esclarecer lá no chat as dúvidas que vocês tiverem com relação aos exercícios, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Eu vou interromper aqui a nossa gravação, então, tá? Sobre a atividade que está na plataforma agora, professor.